Você já trabalhava numa cooperativa de crédito, né? Sim, trabalhei por 5 anos. 5 anos. 5 anos. E aí veio para mudou-se para São Carlos ou tá morando em fora? Mudei-se para São Carlos, aceitei, né, trabalhar aqui na Credit Assis, que estou amando. É um lugar muito bom de se trabalhar, as pessoas são muito unidas, né? Legal. Todo mundo se ajuda no crescimento também da cooperativa. Estou gostando muito mesmo, de verdade. E diga uma coisa, a tua função na cooperativa no dia a dia é ali na linha de frente? Qual que é isso? Na linha de frente, eu atendo os cooperados e eu também faço a parte de seguros. Seguro, né? Seguros de vida, seguros gerais, abertura de conta também. E diga uma coisa, aquilo que eu toquei no assunto aqui, cooperativa de crédito, na tua visão, você é uma menina mais jovem do que eu, é uma coisa que os jovens deveriam descobrir antes, talvez? Sim, com certeza. Porque na cooperativa de crédito, diferente dos bancos, né? Não tem juros, não tem tantos juros igual tem nos bancos. E você abrindo uma conta na cooperativa, você se torna dono. Com o valor de R$20 apenas, você já pode abrir a sua conta na cooperativa e se tornar dono da cooperativa. Então, tem muita diferença da cooperativa de crédito para o banco. Os juros são bem menores, compensa muito. Quer dizer, não precisa ser um empresário, não precisa ser alguém com muito capital, né? Com pouquinho dinheiro já dá para fazer parte. Com R$20 já consegue fazer parte da cooperativa. Isso. E os jovens usam muito aplicativo, né? A gente tem um aplicativo que permite você aderir ao sistema Sicoob, escolher uma cooperativa que estiver mais próxima de você e fazer adesão pelos aplicativos. Mas o atendimento pessoal não me parece ainda uma marca importante para as cooperativas? Sim. Ter as pessoas ali para conversar. Sim, o atendimento humanizado é o que a gente busca hoje oferecer para os nossos cooperados. A gente está ali para receber todo mundo de portas abertas, tirar dúvidas, ajudar em tudo que for necessário. Então, o atendimento humanizado hoje na cooperativa de crédito é o nosso diferencial. Porque, sabe, Léo, a questão do aplicativo a gente tem, né? Todas as ferramentas, né? Mas a gente tem uma noção de que não substitui o humano, né? Quer dizer, fosse assim, não precisava de professor, né? A gente tem sempre acompanhado essa discussão, né, da presença da tecnologia. Eu estava retomando exatamente, né, essa questão da educação financeira. Primeiro porque a gente ainda tem que superar um pouco dessa discussão de que educação financeira não é a mesma coisa que matemática financeira, né? Matemática financeira, ela traz discussões ali de ferramentas matemáticas, né, de juros, porcentagem, né, aumentos, descontos, mas a educação financeira ela vai além, né? Ela tem essa dimensão humana também muito forte, né? Você fazer o indivíduo pensar sobre o consumo dos recursos, né, sobre a importância do planejamento. Por isso que às vezes a gente fala, vai ensinar educação financeira lá nos anos iniciais, né? Crianças lá de 6 a 11 anos, né? E aí acha que você vai tornar o menino lá, a criança, um investidor. Um investidor mirim, né? Já vai abrir um canal no YouTube, né? Já vai... E não, né? Você tem já essa construção do conhecimento que vai trabalhar na educação financeira desde os anos iniciais. Se você pegar, por exemplo, eu estava vendo esses dias uma atividade, né? Hoje a gente tem muito acesso a planos de aula, atividades na internet, né? Eu trabalho com formação de professores também, a gente tem bastante material hoje para poder trabalhar. E aí uma atividade simples lá, que você fazia as crianças misturarem objetos numa caixa, né? E as crianças sortearem um objeto e cada uma delas depois classificar aquele objeto, se para ela aquilo lá é uma coisa que ela necessita ter, é uma necessidade, ou se é algo que ela deseja, né? Os desejos e necessidades. Quando você começa a trabalhar isso com crianças, por exemplo, você já está criando uma noção, né, de planejamento, porque, eu preciso comprar isso, né, ou eu estou agindo por impulso, né? Então você já começa a mostrar para eles. Então, assim, veja, tem essa dimensão, né, do dinheiro, mas você também começa a discutir outras questões de, por exemplo, consciência ambiental, né, sustentabilidade. Então, você quer esse objeto aqui, esse objeto é feito de plástico, né? Quanto tempo você vai brincar com ele, você vai usar esse objeto, né? Depois ele vai para onde, né? Então, assim, entender isso, que as ações individuais também trazem consequências coletivas. Então, veja, é uma coisa muito humana isso, que você vai conseguir construir isso já desde crianças, né? O mais breve possível.
E trabalhar no nível de uma coisa que é inconsciente e puxar para o nível consciente é um exercício, né? Porque muitos de nós, na correria do dia a dia, tomam decisões todas de maneira automática, né? Sim. Tudo de improviso. Aí você é muito corrido, você está tomando decisões o dia todo e nem está fazendo escolhas o tempo todo sem pensar naquilo, né? E muitas vezes precisa convidar a pessoa para dar uma paradinha e pensar. Isso aí é um sonho que você tem ou é uma necessidade, uma realidade para hoje, né? Um desejo, às vezes. Você entra, inclusive, numa dimensão psicológica da educação financeira também que ela contribui, porque hoje a gente ouve falar muito em desenvolver competências socioemocionais, né, por exemplo. E essa coisa do comprar por impulso está muito atrelada às nossas emoções, né? Porque tem pessoas que, assim, a gente estava até conversando nos bastidores, né? Eu fico nervoso, eu tomo café, né? Ou eu fico nervoso, eu como alguma coisa. Tem gente que não está bem, né, com a sua saúde mental e vai comprar coisas, né? Sim. E aí, então, são decisões que a gente tem que aprender a tomar de modo consciente e entra até nessa dimensão, né, quando a gente vai dialogar a respeito disso. Quando você pensa que mais de 1/3 dos brasileiros estão endividados, né, você começa a pensar que, poxa, o que essa dívida vai causar, né? Ela não vai causar só prejuízos materiais, né, financeiros, ela vai causar prejuízos psicológicos também, né? Porque isso gera problema na família, né? Isso gera problema entre as pessoas de modo geral. Então, assim, dialogar sobre essa coisa do planejamento, das atitudes, essa conscientização, acredito que vai passar por todas as idades. Até a gente que é adulto ainda não chegou, né, tá completo de alguma forma. Eu acredito sempre que educação é algo que eu falo sempre, educação é algo muito orgânico, né? Ela está sempre se modificando, ela está sempre se reestruturando. Há uns anos atrás a gente estava falando de educação financeira, né? Com livros, materiais escritos, apostilas e tal. Hoje a gente já está discutindo inteligência artificial, né? E como que a tecnologia pode ajudar a gente não só no aprendizado pessoal, mas nessa dimensão coletiva também, do professor planejar suas atividades. Então, tem muita coisa ainda. Por isso que o professor ainda é fundamental. Letícia, na linha de frente de uma cooperativa, é comum as pessoas pedirem conselho para o atendente? Quer dizer, conselho, não só para contratar, mas às vezes conselho do nível pessoal, do que está acontecendo na vida dele. Sim, sim. O pessoal vê na gente também um amigo ali na cooperativa, né? Lá a gente chama o nosso cooperado pelo nome. Então, eles se sentem acolhidos, se sentem à vontade com a gente. E aí tem um problema financeiro, vai conversar com o amigo, com a Vai amiga. conversar direto ali com a gente, ali na ponta. E aí tem que ter uma... Eu sei que vocês fazem muito curso, treinamento, né? Quer dizer, está preparado. Como é que é dar conselho no dia a dia financeiro da vida de outra pessoa? É complicado. Mas a gente tenta fazer o melhor possível, tenta incentivar. Eu sei que tem aquele mantra nas cooperativas que é incentivar a pessoa a formar uma poupança própria, né? Uma reserva de emergência. Né? Sim. Isso é uma questão crucial, porque as pessoas estão operando no dia a dia, você vê que elas mexem com bastante dinheiro, mas elas são muitas vezes incapazes de tomar uma decisão muito simples, que é pegar um pouquinho que ela está movimentando e colocar ali num saquinho à parte para ir formando uma reserva de emergência. Léo, por que será que as pessoas não conseguem, às vezes, fazer aquilo que o raciocínio mais básico, né, diz? Quer dizer, eu digo assim, você me ajudou até a conferir umas contas aqui nessa cartilha que a gente tem produzido, que se a pessoa não tomar uma lata de refrigerante todo dia, ela não beber o refrigerante e guardar 5, 6 reais por dia e aplicar, quando ela estiver se aposentando, depois de 35 anos, ela tem algo em torno de 200 mil reais guardado. E isso era 200 mil reais que ela gastou na vida de refrigerante. Vai chegar mais rico e mais magro, né? Porque não vai ter tomado tanto refrigerante ao longo da vida. Por que esse raciocínio é muito simples? Que a gente poderia fazer com maço de cigarros, por exemplo. Quem fuma um maço de cigarro, uma carteira por dia, ao longo da vida, fumou muito dinheiro, né? Sim. Por que esses raciocínios, assim, às vezes, ainda não é suficiente para fazer a pessoa mudar de comportamento? Tem um palpite? Palpite a gente tem bastante, né? Mas eu acredito numa coisa, por exemplo, em educação, né?
a aprendizagem significativa de várias coisas ela vai acontecer no momento em que o indivíduo ele consegue vivenciar e colocar em prática aquilo que ele está aprendendo, né? Então, hoje eu percebo que não adianta muito para o jovem ou para a criança você ficar falando, você precisa aprender isso aqui, porque isso aqui vai ser útil para você lá na frente, sabe aquele negócio? Parece que o para frente nunca chega, né? Você vai aprender isso aqui no ensino fundamental porque você vai usar no ensino médio, você vai aprender isso aqui no ensino médio porque você vai usar na universidade ou no seu trabalho, e esse para depois nunca chega. Então, por isso que eu acho que hoje a gente precisa, dentro da escola, em se tratando de educação financeira, criar situações em que as crianças possam vivenciar a mesma experiência que você vai vivenciar numa situação dessa, por exemplo, que nem você trouxe da reserva de emergência, da poupança. Eu vi um episódio de uma escola recentemente, né, no estado de São Paulo, e que eles começaram a trabalhar a educação financeira com projetos mesmo, né? Não pode ser uma coisa exclusiva do professor de matemática ou do professor de ciências, tem que ser um projeto escolar, né? E a escola criou até uma espécie de moeda virtual, uma moeda fictícia dentro da escola, né? E eles começaram a ver que assim, como que eles iam ganhar essa moeda, né? Essa moeda inicialmente começou a ser distribuída por boas ações, né, e boas condutas dentro do espaço escolar. Então, por exemplo, não faltar à toa da aula, tirar boas notas, ter um bom comportamento com os amigos, né? Isso começou a gerar esse dinheiro fictício. Tá. E aí as crianças começaram a ver que depois tinha algumas coisas que elas podiam trocar esse dinheiro fictício por alguns benefícios ali, né? E às vezes o dia que tinha um benefício legal, a criança não conseguia ter o dinheiro suficiente para fazer aquilo, porque ela já tinha usado esse dinheiro em outras situações. Então veja, são exemplos simples, mas se você conseguir vivenciar eles, fazer o que eles vivenciem, na verdade, mesmo que de maneira lúdica, né? Esse tipo de situação já no espaço de vida deles, né? Não esperar futuro, ter um trabalho, ter uma renda, ter o boleto para pagar, né? Já dá para trabalhar isso na cabeça deles de alguma forma, percebe? Né? Porque o que eu sinto é isso. Se você não passa por uma determinada situação, é duro você compreender a importância daquilo. Né? Fica muito abstrato, né? Fica muito abstrato. Então, assim, a gente precisa criar essas condições, né? Eu até compartilhei esses dias, né, contigo um episódio de sala de aula. A gente estava dando aula, Letícia, na graduação. E aí estava falando lá sobre cálculo de prestações, né, com juros e tal. E um aluno trouxe, eu falei, alguém tem um episódio aí da sua vida para a gente usar aqui na aula? E aí um aluno trouxe, falou, não, eu comprei um bem sofá, aqui, né? comprei um bem aqui recentemente, né? E eu comprei parcelado e tal, né? E aí a gente começou a pegar o problema do aluno e transformar isso numa discussão de sala de aula, né? E aí o próprio aluno e os colegas começaram a pensar, nossa, mas a gente está pagando muito juros nessas parcelas aqui, né? Nossa, mas... Aí o amigo falou assim, nossa, mas se você tivesse comprado no cartão de crédito, ia sair menos juros do que o carnê que você fez na loja, né? O negócio que ele fez. Então, nossa, é uma coisa que, assim, para aquela aula, para aquele assunto, foi fundamental. Porque a sala toda começou a pensar naquela situação do amigo. Então, veja que não precisa nem ser com você mesmo, né? Mas se você coloca a luz ali num problema que vale a pena ser discutido, um problema real, aquilo já gera uma relação de aprendizado diferente.